Olá, vocês! Primeiramente, quanto tempo? E eu abri o computador aqui e resolvi gravar esse vídeo depois da Copa América. E eu tô no computador, então eu nem sei direito pra onde olhar. Mas eu queria começar falando da cena mais emblemática da competição pra mim, que é o Neymar atravessando o campo derrotado e indo abraçar o Messi. Depois de ter chorado, depois de ter ajoelhado e rezado, enfim. Depois de ter apanhado muito, muito durante o jogo e se mostrando um bom esportista. Que pra mim é a essência do futebol, essa. O que faz a gente amar esse esporte, a gente se apaixonar por esse esporte, são cenas como essa. Então, eu acho que uma pessoa apaixonada por futebol, como eu sou, por exemplo, para uma pessoa assim é impossível você não ficar feliz pela conquista do Messi, por muitos motivos. Porque o cara é 6 vezes melhor do mundo, ele já ganhou tudo que ele podia ganhar na vida. E ele carregava um peso de pessoas falando que ele não fazia nada pela seleção, que ele nunca ia ganhar nada pela seleção. A Argentina vivia uma seca enorme, de muitos anos. A última conquista tinha sido a Copa América, ainda na época do Batistuta. E o Messi se doou absurdamente nessa competição. Mas quando a gente fala do que significava esse título para ele, a gente fala de um grupo, do que ele representa para gerações, do que ele representa para os companheiros. Porque a cena, quando acaba o jogo e todos os jogadores correm para abraçá-lo, isso mostra o que ele é. Isso mostra que tinha uma união para buscar esse título por ele, porque ele merecia. E aí um cara que ganhou tudo isso, que já fez tudo que fez na carreira, comemorar igual uma criança, ele nem sabia como comemorar direito. Ele foi jogado para cima, ele foi cantar ali com a torcida. De fato, uma criança, vivendo um primeiro momento. E aí você fala, nossa, mas uma Copa América, né? Aí vai ter torcedor que fala, isso nem importa. Importa para ele, importa para o jogador que ele para aquilo que ele representa para uma nação inteira, para um povo completamente apaixonado por futebol. E isso é o que conta no fim de tudo. Sobre o Neymar, especificamente, né? Porque durante a semana, quando saiu que ia ser Brasil e Argentina, criou-se uma supervalorização em cima da final, porque até então ninguém estava falando direito de Copa América, ninguém estava ligando para os jogos, era Eurocopa, 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 e aí quando surge um Brasil e Argentina, as coisas mudam um pouco de cenário, e obviamente porque você tem o Messi e o Neymar em campo, um contra o outro. E aí sobre o Neymar, chegou um momento ali da partida que a seleção brasileira parecia de fato um catado jogando pelada e naquele assim, vamos buscar esse gol a todo custo porque vamos tentar empatar, mas ninguém respeita mais nada. E em meio a tudo isso, durante todo o tempo do jogo, o Neymar foi um cara que buscou completamente o caminho do gol. Ele não encontrou, é óbvio, e o futebol é um jogo coletivo, então são poucas as vezes que você consegue resolver uma partida sozinho. O próprio Neymar já fez isso, porque ele é um cara de outra prateleira dentro do futebol, muito fora da curva, é um craque, e que quando ele consegue ter seus momentos de genialidade, ninguém para. Só que a gente tá falando de um jogo Argentina e Brasil e que hoje ficou ainda mais claro, né? O quanto para quem não tá acostumado a assistir o argentino batendo, é isso. Olha o quanto o Neymar apanhou durante o jogo. E você hoje não viu o Neymar dando chilique, o Neymar indo arrumar briga, você via o Neymar focado, o Neymar sofrendo falta, levantando, indo pra cima. O Neymar fora da zona de confusão do jogo, que aconteceu ali várias rusgas, né, durante vários momentos, e o Neymar sempre focado, tentando encontrar algum caminho para abrir um espaço ou numa cobrança de escanteio, numa cobrança de falta, tentar achar esse caminho. E ele não encontrou, mas acho que a gente precisa tirar o chapéu, porque é muito fácil falar mal do Neymar, né? Sempre critiquei muito a postura dele fora do campo, mas sempre exaltei muito como jogador de futebol, pelo craque que ele de fato é, e hoje ele se mostrou um grande cara. E entre todos esses jogadores da seleção brasileira, o Neymar é um cara que você vê que tem amor pela camisa da seleção, algo que é bem difícil hoje em dia, por muitos motivos. A gente já sabe do próprio distanciamento da torcida, de boa parte da torcida brasileira
com a seleção por muitos motivos, por ter virado um símbolo político do país, por não apresentar um super futebol vistoso e envolvente para conseguir atrair o público de todas as idades, gostando ou não de futebol, né? Porque a seleção brasileira sempre teve isso, de ter que encantar, de vender algo a mais, para fazer até com que as pessoas que não acompanham o esporte sentem-se num sofá e curtam aquele momento. E o Neymar, quando ele veste a camisa da seleção, quando ele sai de um jogo, quando ele chora, quando ele ajoelha, quando ele bate recordes e quando ele se coloca sempre entre os maiores da história do Brasil, ele mostra que ele respeita a camisa que ele veste. Isso eu acho muito bonito e eu acho que vale muito a pena exaltar. E não tem como ninguém colocar a responsabilidade da derrota e da perda do título nas costas dele. Então, se tem alguém que merece ser elogiado pelo lado do Brasil, de acordo com o meu ponto de vista, é o Neymar. E em todo o resto, em relação ao Messi, que se mostrou muito focado na competição, a cena para sempre, né? Acho que a foto do tornozelo dele manchado de sangue vai rolar por aí. Durante muitos anos a gente vai... acho que dá de cara com essa foto. Ela é a própria representação do que ele buscou, né? Do que faltava para ele. Não à toa ele tem números incríveis, parte dos melhores números da Copa América, o número de assistências, a quantidade de oportunidades de gols que ele criou, os gols que ele fez. Então ele fecha essa Copa América, ao meu ver, com chave de ouro. Eu, inclusive, abri aqui alguns números porque o Messi na temporada de clubes, obviamente, não falando de seleção, ele participou de 47 dos 54 jogos, ele fez 38 gols e deu 14 assistências. O que ele jogou na temporada de tempo e de qualidade não é brincadeira, é um absurdo. E ele termina como artilheiro da edição da Copa América. Eu queria só fazer um último comentário sobre a semifinal, né? Quando a Argentina jogou contra a Colômbia e foi para os pênaltis. Sobre o Martínez, eu acho muito importante porque ali para mim é também mais um pontinho na história do que foi a Argentina e da união que o grupo demonstrava. O Martínez jogou as 38 rodadas da Premier League, ele foi o recordista de defesas, acho que com 142, se eu não me engano, e ele ficou 16 jogos sem tomar gol. Aquela pressão mental que ele fez na cobrança de pênalti é uma coisa que eu vi poucas vezes na minha vida, assim, um goleiro fazer com tanta calma e bancar a provocação, que é sempre o mais difícil. Então, no fim, é isso, é mais uma história para dentro do futebol, com uma cena emocionante aí do Neymar e do Messi, mas, sobretudo, uma mudancinha de chave aí no discurso de muitas pessoas que vivem em cima das verdades absolutas do futebol, de que o Messi nunca ganharia algo com a sua seleção, porque ele não joga nada na seleção, né? É isso que falavam. Mas ele estava aí para provar o contrário, e não vamos falar que foi um jogo bonito, porque não foi. Foi um jogo muito pegado, com vários pontos questionáveis ali em relação ao controle da arbitragem. Mas é isso, futebol sul-americano e vida que segue. É isso, um beijo pra vocês.